No vídeo de hoje eu vou te mostrar a melhor estratégia para se usar o indicador MACD. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A convergência da divergência média móvel, também conhecido como MACD, é um dos principais indicadores utilizados pelos traders. E hoje eu vou lhe explicar como utilizar esse indicador para melhorar as suas entradas. O primeiro passo é colocá-lo em nosso gráfico. Para isso, vá na aba Indicadores, digite MACD e clique no primeiro da lista, MACD colocado no gráfico. Antes de aplicarmos o MACD em nossas estratégias, primeiro temos que conhecer o indicador. Ele é composto de 4 componentes: linha MACD em azul, linha de sinal em laranja, o histograma, que pode ser nas cores verde e vermelho, com algumas pequenas mudanças em sua coloração, e a linha zero, que representa o meio do indicador. Percebam que a linha MACD acompanha de forma mais precisa a movimentação do preço, usando uma média móvel rápida. Já a linha de sinal usa uma média móvel um pouco mais lenta, suavizando assim os ruídos do mercado, movendo-se de forma diferente à linha MACD. Já o histograma está relacionado à força do movimento. Quanto maior for a distância entre a linha MACD e a linha de sinal, maior será a altura do histograma. E conforme essas duas linhas se aproximam, o histograma começa a ficar menor. Isso vale tanto para o histograma verde quanto para o histograma vermelho. Maior sendo a distância entre a linha MACD e a linha de sinal, maior será o histograma. E isso nos mostra a força do movimento. Percebam no preço: movimentação de forte alta, histograma na cor verde ganhando força. Movimentação de forte baixa, histograma na cor vermelha ganhando força. Agora reparem em mercados laterais. Perceba que o histograma não nos mostra grande movimentação de força. Nessas situações, apenas pelo histograma, já é possível identificar o momento do mercado, se ele está tendencioso ou se ele está lateral. E como nós já vimos, o MACD é baseado em médias móveis. Mas então, por que não usar médias móveis ao invés do MACD? Deixa eu lhe mostrar. Nesse exemplo, eu coloquei as mesmas médias móveis utilizadas no indicador MACD, 12 e 26, mas dessa vez no gráfico, média de 12 e média de 26. Mas percebam o seguinte: no gráfico, nós temos a indicação de um cruzamento das médias nesta região. Porém, o MACD nos mostrou essa mesma indicação muito antes, praticamente 10 barras e 1,30% abaixo dessa região. Ou seja, o indicador MACD ele nos antecipa o cruzamento de médias. Sempre que tivermos as mesmas médias usadas no MACD plotadas no gráfico, o seu cruzamento só ocorrerá quando a linha MACD cruzar o nível da linha zero. Mas com isso, acabamos perdendo grandes possibilidades de entrada. Agora vamos ver algumas estratégias que podemos utilizar com o indicador MACD. A primeira delas é operar os cruzamentos do nosso indicador. Reparem nesse exemplo. Temos a linha MACD cruzando a linha de sinal. Dessa forma, reparem que o histograma já deixou de ser vermelho e passou a ser verde. Dessa forma, podemos tomar uma posição de long. Linha MACD cruzando acima a linha de sinal. Podemos colocar o stop na região de suporte mais próximo. Para nossa estratégia de saída, podemos definir a relação risco-retorno em 1,5. Percebam que o trade foi bem sucedido. Vamos para um exemplo de short. Para operações em short, nós buscamos o inverso das operações em long. Um cruzamento da linha MACD abaixo da linha de sinal, como nesse caso. Vejam que a linha MACD cruza abaixo a linha de sinal e o nosso histograma deixa de ser verde e passa a ficar vermelho. Nessa situação, podemos abrir uma posição de short. Podemos colocar o nosso stop na resistência mais próxima e definir o nosso risco-retorno em 1,5. Percebam que o trade também é bem sucedido. Mas usar apenas o indicador MACD como uma estratégia de entrada pode não ser tão eficiente. Percebam a quantidade de cruzamentos que temos em mercados laterais, todos eles nos dando entradas falsas. Por isso que o ideal é combinar o indicador MACD, que é um indicador de momento, com um indicador de tendência, como a média móvel. Podemos utilizar uma média móvel de 100 períodos para otimizarmos as nossas entradas.
Com a média móvel de 100 períodos colocada em nosso gráfico, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Se o preço estiver trabalhando abaixo da EMA 100, nós procuraremos apenas cruzamentos para short. E se o preço estiver trabalhando acima da EMA 100, nós só procuraremos cruzamentos para long. Dessa forma, nós conseguimos reduzir a quantidade de entradas falsas. Outra estratégia que podemos utilizar para otimizar as nossas entradas com o indicador MACD é usá-lo de forma antecipada. Por exemplo, estamos no gráfico de 1 hora. Perceba que o MACD nos deu o cruzamento nessa região, exatamente nessa vela, a 34.982. Mas nós podemos otimizar o MACD. Para isso, vamos em Configurações, Valores e no intervalo de tempo, podemos colocá-lo para 30 minutos. Agora percebam que o cruzamento se deu nesta região. Transferindo para o gráfico, temos o cruzamento nessa vela, ao preço de 35.837. Reparem que usando o MACD de forma antecipada em tempos gráficos menores, nós podemos otimizar as nossas entradas, pegando regiões de preço muito mais atrativas. Dessa forma, o MACD se torna um excelente indicador de momento, muito utilizado para operações de scalp e day trade. Mas lembre-se, toda e qualquer estratégia ou indicador funciona de forma muito mais efetiva em mercados de tendência. Em mercados laterais, a chance de termos entradas e sinais falsos aumentam muito. Por isso, antes de realizar essa estratégia para suas entradas, sempre realize um backing test. Assim, você vai realmente ver a efetividade do indicador ou da estratégia no seu tempo gráfico e na sua criptomoeda. Aliando isso junto com operações a favor da tendência primária, você vai conseguir entradas mais certeiras nas suas operações. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, Ghost_Trader, e entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Estou deixando 2 vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.